Oi, oi, boa noite. Dando um tempinho aqui, né? O pessoal chegar, boa noite. Quem não me conhece, sou Fernanda, fundadora aqui do Movimento Ecofeminista Nordeste, junto com minhas amigas ativistas também. Aqui vocês verão futuramente lives também com elas. E aqui só dando um tempinho, né, que vamos fazer uma live com o Kais, é uma grande ativista aqui no Brasil, faz um trabalho maravilhoso. E a gente está só aguardando aqui ela entrar. Mas daqui a pouquinho ela entra. Aqui, Cais entrou. Cais, vou aqui aceitar. Pronto, vou aceitar a tua solicitação. Deixa ela entrar aqui. Gente, sejam todos bem-vindos, né? Vocês que estão chegando agora, já enviei o convite para Cais. Tá aqui atualizando para ela entrar, para a gente começar a live juntas. Né? Cais, assim, é uma ativista, como eu estava falando, muito atuante. Ela faz um trabalho maravilhoso, né? Interseccionalidade com veganismo. Solicitado, Fê. Cais está mostrando aqui que está aguardando. Acho que deve ser a conexão. Estou só esperando. Eu já aceitei. Aí aqui está só informando que aguardando. Eu não sei se você tem que clicar em alguma coisa, algum botãozinho aí, ou então porque tá lento. Tá te mostrando alguma coisa, Cais? Agora vai, agora vai. Agora Ao vivo é assim, vai. vai. Boa noite, Cais. Aí, boa noite, Fê. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, tô ouvindo sim. E você? Tô ouvindo, tá ótimo. Satisfação, Cais, de ver você aqui com a gente, aqui, a primeira live, né, do Movimento Ecofeminista Nordeste, Primeiro, estreando, né, com a é pessoa assim nóis. tão atuante, maravilhosa, que todo mundo conhece, sabe o seu trabalho aqui, né, em Você, São Paulo, né, Cais? Né, de São Paulo? A tua cidade é São Paulo? eu tô morando aqui, mas eu sou de Santa Catarina. Ah, bom saber. Eu pensei que era de São Paulo, mas não Não, importa, né? O importante é que tá aí no Brasil fazendo o trabalho. então, Aí, tem aí Cais, um. Oi. não pode falar. Não, na verdade tem uma importância porque eu nasci numa cidade em que a colonização é europeia, né? E como eu sou uma pessoa de descendência negra, então isso afetou bastante a minha vida e o meu ativismo também, mas depois a gente conversa. É, tá cortando um pouquinho, né? Tá travando, mas tá comum isso acontecer nas lives. Travando, o pessoal tá entrando só das boas-vindas. Amor também entrou. Rafael 269 Life Nordeste. Alguns outros movimentos devem estar entrando daqui a pouco. Cais, eu Ah, fiz legal. assim, uma breve apresentação, mas não tinha quase ninguém, o pessoal estava chegando ainda. Mas nada Tá melhor bom. do que você apresentar aí seu trabalho. Depois eu faço algumas observações. Só para dizer ao pessoal aqui, eu não sou muito acostumada com live, então eu não sei onde é que eu coloco aqui o tema, mas é interseccionalidade, né, e veganismo. E Kai, gente, ela trabalha muito com isso, ela trabalha com ações sociais, ambientais, animalistas, aqui no Brasil, né, na localidade dela principalmente, trabalho maravilhoso, e ela vai contar um pouquinho, conta aí um pouquinho da tua história para o pessoal que não te conhece te conhecer, e quem já conhece, né, saber mais ainda da tua carreira de ativismo, Cais. Oi, Fê. Então, é, a atuação no momento ela está sendo mais virtual, mas também física. E tudo começou aqui em São Paulo, quando eu vi o ativismo de rua e aquilo mexeu comigo. Eu não entendi muito bem o que era, mas eu já estava em transição ao vegetarianismo estrito, né? Eu fui buscando mais informações assim que tudo começou. E o que foi o meu choque de realidade mesmo, que me fez assim tentar correr contra o tempo, considerando os animais nesse processo, né, que a gente sabe que eles morrem. Para travar um pouquinho, eu não sei se a minha internet ou é a tua, mas se ficar travando não tem problema não, a gente volta,
dá uma voltinha, continua. E você estava falando que fez a mudança, estava no vegetarianismo estrito. Ah, não sei se o Isso, pessoal também travou. então para mim aqui tá normal, Fê. Não sei, mas tá normal. Que Mas coisa, eu. pode ser na internet também. Gente, só vou dizer só uma observação. A gente ama quando tem coraçãozinho, né? Que isso mostra que o pessoal tá gostando. Mas eu já percebi que parece que quando tem muito coraçãozinho, ele vai ficando lento. Eu percebi isso nas lives, né? Não sei se é alguma coincidência. Já ouvi algumas pessoas falarem. Será que é isso? Ou então a conexão mesmo tá ruim aqui a minha. Sei, sei, mas Mas vamos vamos lá, lá, vamos vamos na lá. resistência. Vamos entendendo. Então, estava no processo de transição e aqui eu descobri, a partir de uma vigília em frente a Batedouro, eu fiquei frente a frente com os animais que seriam abatidos e aquilo me deu um choque, né? E me trouxe a urgência de lutar pelos animais. Então, a partir daí, eu comecei a me engajar um pouco mais. Eu vi que realmente não dava para ignorar o fato e não abraçar o ativismo pela libertação animal. Foi assim que tudo começou, com uma vigília em frente a um abatedouro. E assim, né? Eu imagino você já chegar naquele choque de realidade, né? E ver num abatedouro você uma vigília que é, nossa, é tão triste você ver os animais chegando ali. Então imagina o impacto que foi para você, né? Quando viu aquela cena. Aí já veio na mente que tinha que fazer algo a mais, né, Kais? Eu acho que foi mais ou menos assim. Sim, na verdade é um choque e vem assim muita revolta também, né? O que me motiva hoje é muito mais a revolta em saber o que esses animais passam. Com certeza o amor que eu sinto por todos eles, mas é muito mais a revolta. E a necessidade que a gente percebe de informar quem ainda não sabe sobre isso que acontece. Que as pessoas estão naquela apatia, né, do consumo. Para elas é muito prático ir lá, pegar, comprar e não questionar o que envolve tudo aquilo que elas têm nas mãos como produto, né? Todo o processo produtivo e os animais envolvidos nesse processo, seja alimentação, seja indústria cosmética, né? Quando é um entretenimento envolvendo o animal, a pessoa está ali de frente com o animal, ela sabe que ela está ali é, colaborando com um evento envolvendo animais, então talvez seja mais fácil dela encarar o fato de que ela realmente é uma pessoa que colabora com a exploração. Agora, quando é um produto, a pessoa realmente não tem aquela rastreabilidade da crueldade, né? Ah, desde da origem do animal ali confinado até a morte, abate, processamento e o produto em si nas suas mãos. Então, a revolta muito mais que me move hoje a fazer o ativismo que eu faço com tanta de uma maneira tão não sei, talvez desproporcional frente a outras formas de fazer ativismos ou outros ativistas, outras ativistas. É algo até um pouco compulsivo, eu poderia dizer. Mas é justamente por isso, pela revolta. E por ter descoberto no ativismo antiespecista uma razão um motivo para continuar a minha vida, de existência mesmo. Porque eu passei muitos anos depressiva e dependente de álcool, então eu destruí a minha vida por um tempo. E foi a causa animal que me resgatou de tudo isso. Então eu devo tudo isso aos animais e ao veganismo, e essa luta é a luta da minha vida, por essa razão, né? Olha aí que lindo, tá vendo? E a gente vê assim, né, que o veganismo, os animais, eles transformam a vida de muita gente, né? Eles transformam a nossa vida. E Feito o Amor colocou aqui que tem tudo por trás, né? Existe toda uma cadeia. Aí aqui tá Marcos do Direct Action, Rio de Janeiro. Você é demais, Kais. Veganismo é filosofia da vida. E a gente pode até você interagir, Kais, porque essa live, né, que a gente pensou nesse tema, justamente para a gente compartilhar algumas pessoas que querem aprender a respeito. E você tem, assim, uma grande estrada, você tem um trabalho sério, né? Recentemente aí, que a gente estava fazendo, a gente tem uma união de fazer trabalhos juntas, você agora é na luta contra a Peles, né? Pare Lara Peles, não é isso a nova campanha com a questão de pele de animais. Aí o que Então, acontece? Oi. não, continua, desculpa.
Não, tudo bem. Eu estava só para o pessoal ver assim que tem um trabalho atuante. E eu gostaria assim, Cas, de você falar um pouquinho desse teu trabalho na periferia, na cidade grande, a questão da interseccionalidade e o veganismo, o link que você faz, né, quando você vai aí para as ruas, vai com outros ativistas, que você vai na comunidade. Eu vi algumas fotos, né, lá no Perifa Vegano, eu achei maravilhoso. Que aí você vai na rua mesmo, na frente da casa da pessoa, conversa, mostra os adolescentes, as crianças. Quer dizer, o veganismo, ele é presente em todos os lugares, né? Isso aí é maravilhoso. Você não vê em todo lugar isso acontecer. Então, a gente é levar o veganismo para todos. Aí conta um pouquinho dessa questão da interseccionalidade e o veganismo, o link que você faz aí com o seu trabalho, com o pessoal dos seus Instagrams, né, da Nação Vegana. Então, essa questão da intersecção de lutas, ela ocorreu de maneira orgânica, não foi nada pensado, planejado, premeditado, Fê. É, Na verdade, todas as conexões, a nossa conexão, essa afinidade que a gente tem na luta, tudo isso, toda essa nossa rede, ela se construiu de maneira muito espontânea e orgânica. Então, isso que é maravilhoso, porque é uma grande força, é um grande magnetismo que nos conecta lutando contra violências, injustiças e opressões, né? Então, isso tudo resulta no ativismo de hoje que a nação faz, com a Perifa Vegana, com Cataveg, né, e tantas outras frentes que a gente está conectando e que surgirão, né, contra violências e opressões. A Nação Vegana surgiu a partir da luta pelo fim de embarques de bois no Porto de Santos. Então, a minha trajetória, ela, na verdade, é bem recente, né? Foi ali no início de final de 2017, início de 2018, com a questão dos embarques, né? E junto com ativistas, outros ativistas, outras na frente do porto, que daí eu senti na pele o poder que tem a luta coletiva. Porque o nosso ativismo individual é muito importante, extremamente importante. Mas quando a gente se une em torno de algo realmente muito forte e sério e profundo, ninguém segura, assim, é algo muito poderoso. E foi isso que eu senti na frente do porto, né? Quando a gente começou a fazer vigília, a gente começou a virar à noite para ver caminhão chegando, para parar na frente de caminhão, para informar as pessoas e pessoas curiosas chegando, pessoas até da proteção animal chegando para poder ajudar na luta contra o embarque de bois, sendo que elas mesmas consumiam ainda os bois, sabe? Então isso é muito forte. Ali surgiu a nação, depois de tudo isso que aconteceu fisicamente, a gente criou o grupo de WhatsApp, eu criei. E aí eu fui vinculando todas as pessoas que eu fui conhecendo lá, pessoas que eu já conhecia daqui, pessoas que não tinham nada a ver com nada, mas eu coloquei as pessoas lá para a gente construir um grupo. E situações de demandas por proteção, por meio ambiente, por questões jurídicas, questões artísticas, questões de mídia, e aí foram criados vários e vários e vários grupos. Tudo de WhatsApp, né? Tudo de WhatsApp. E aí eu fui colocando as pessoas de acordo com o modo que elas poderiam colaborar melhor com o ativismo naquele momento. A gente chegou a 30 e tantos grupos, mas a gente conseguiu aproveitar ao máximo que aquelas pessoas poderiam proporcionar naquele momento de ativismo pelos animais, pelo fim dos embarques de bois, e aí foram surgindo outras situações. Surgiu a luta pelo fim do Festival de Ulin, surgiu a luta pelo fim do comércio de vidas de animais. A gente foi para a LESP, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. A gente foi para as ruas aqui de São Paulo, na Paulista. Várias manifestações ocorreram. E aí surgiu também o olhar para outros territórios que não somente cidade. Daí, cidade, centro urbano, centrão. A gente viu que muitas pessoas não se identificavam com o modo de ativismo que a gente fazia, né, via Nação Vegana. Quando eu falo a gente, é porque não é só eu, é muita gente somando, muita gente fazendo esse ativismo, virtualmente e fisicamente, seja do Brasil ou de outros países. A gente conectou com ativistas da Turquia, com ativistas de Portugal, com ativistas da Itália, sabe? Nossa rede é muito forte. Quando eu falo nossa, não é só nação vegana. É nossa ativistas, né? Movimento Ecofeminista, 269, Vozes em Luto, Vedas, e tantos outros coletivos, movimentos, grupos importantes abolicionistas, né? Então,
quando a gente percebeu que muitas pessoas não digeriam muito bem o ativismo que a gente fazia, a gente começou, eu e outras pessoas começaram a tentar entender por quê. E foi aí que a gente viu que elementos, palavras, práticas do nosso cotidiano não condiziam com o cotidiano daquelas pessoas. Elas não se sentiam representadas, né? Se a gente for se observarmos ainda nesse momento, muitas pessoas do movimento animalistas, veganas, antiespecistas, são pessoas brancas. A gente não vê indígenas, a gente não vê pessoas de outros países, por exemplo, somando aqui fisicamente tanto, né? A gente não vê tantas pessoas idosas. A gente vê muitas pessoas idosas no virtual, mas pessoas idosas no físico a gente não vê muitas, né? A gente vê pessoas padrão, pessoas assim que, de certo modo, são privilegiadas. Então, a gente começou a ampliar a atuação e daí agir a partir de outros territórios. Foi aí que surgiu a perifa vegana. Foi aí que a gente tentou entender como que a gente poderia tornar acessível a informação, um veganismo possível, um veganismo fazendo sentido em territórios periféricos, né? Então, a gente começou com a missão de uma vez por mês, em diferentes localidades periféricas aqui de São Paulo, fazer ativismo, falar com pessoas, crianças, idosas, falar sobre alimentação livre de crueldade, sobre hortas periféricas, sobre remédios, consumo de remédios, sendo que o alimento pode ser o remédio. Então, a gente foi na frente de unidades de pronto atendimento, UPAs, a gente foi para praças. Então, a perifa vegana começou a partir daí a mostrar que o veganismo ele não é somente para pessoas privilegiadas e um movimento de elite, né? Ele é para todo mundo. E se a gente colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que a gente tem muito mais economia no consumo alimentar, a partir de uma dieta vegetariana estrita, livre de crueldade animal, do que se a gente continuar mantendo hábitos baseados na exploração animal. E por aí vai, né, para todas as áreas da vida. Fazer seu próprio item de higiene, por exemplo, para o rosto, axilas, né? Você vai descobrindo, por exemplo, o copo coletor, e daí a gente entra no campo do ambientalismo. Então a gente começa a perceber práticas alternativas e aí isso no veganismo, né? Aí a gente transfere para essas pessoas periféricas e mostra para elas que é possível, né? Nós termos uma vida coerente e respeitosa com o meio ambiente, com os animais, sem representar grandes despesas, porque afinal essas pessoas são de baixa renda e trazendo uma mudança relevante para a sociedade, né? Também, a partir daí, sendo do sexo feminino, eu fui percebendo que muitas mulheres, Luzate, a Coenda, maravilhosa, grande ativista daí, né, Fê? Sim, quando ela faz um trabalho aqui também com a gente, né, juntos, nos reunimos, né? Tem um caso aqui muito forte de uns cachorros abandonados, que a gente depois vai até voltar na internet sobre isso, e a gente fez uma força-tarefa aqui em Recife, e ela faz um trabalho bem bacana também aqui na periferia, né? Trabalha com comida, questão afetiva, ancestral, trabalho bem bacana também. Eu conheci a Coenda aqui na Paulista, a gente estava fazendo ativismo, estava somando com o pessoal do Vedas, dela estava vendendo as tortas deliciosas dela Tem ali. a de acarajé, né? Isso, foi Tava aí que até a gente se conversando com ela, conheceu. preciso dessa torta de acarajé. É muito Adoro. gostoso. E todas as comidas feitas por a Coenda são deliciosas e com muito amor. Você olha assim, né, é muito amor ali mesmo, né? É Então, verdade. Muito amor envolvido, né? uhum. E daí, isso falando de perifa, né? Agora, assim, sendo mulher, a gente percebe que no meio ativista, a gente não tem ainda a nossa voz ecoada, a nossa voz é, considerada no movimento, né? Então, aí surge ainda mais vontade de fazer as coisas acontecerem a partir de coletivos puxados por mulheres, né? E a necessidade de valorização também.
porque em vários momentos do nosso ativismo, a gente ou é assediada, ou a gente é depreciada, ou a gente é descredibilizada, né? Depreciada, descredibilizada, ou atacadas também, né? Então surgem vários tipos de violência nesse sentido, no meio ativista, inclusive, né? Mas na sociedade como um todo. Por isso, eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso conecta muito com o movimento feminista, né? Que luta por direitos para as mulheres, contra violências, contra todo tipo de opressões, né? A Coenda fala que nós aprendemos que cinzas de madeira têm potência de limpeza para louça e panelas com pessoal de ocupação. Olha, poxa, eu não sabia disso, Coenda. Eu vou Isso transferir eu também esse não sabia, não. conhecimento, transferir esse conhecimento nas ações da perifa, quando a gente estiver novamente retomando as ruas, né? Gratidão aí pela partilha. Então, do movimento feminista, a gente vê que conecta muito e que as violências são as mesmas, né? Se a gente luta pela via do antiespecismo, pelas fêmeas oprimidas, vacas, galinhas, porcas, né, que tem o seu órgão reprodutor ali como principal do negócio dos exploradores, que é a partir dali que vão surgir novos e novos filhotes, vão garantir a continuidade do negócio. Nós mulheres também, nós somos exploradas, nós temos o nosso potencial subutilizado e nós somos também diariamente violentadas de inúmeras formas, né? Então, qual a diferença de lutar por mulheres, por fêmeas humanas, para fêmeas não humanas? Todas nós, fêmeas, sofremos violências. Aí a gente intersecciona e eu não consigo assim conceber qualquer argumento contrário a isso, a uma lógica de luta por todas as fêmeas. Por isso que é tão importante quando tem o 8M, né, a gente sempre trazer para as mulheres a importância de olhar também para as fêmeas de outras espécies. A luta antiespecista ela contempla todos, todas e todes, né? O movimento LGBT também Isso. fortemente, que são violentados, sofrem inúmeras agressões também, são discriminados, discriminadas diariamente. Então não há diferença. Isso a gente, estando nas ruas, que a gente percebe o quanto é urgente falarmos sobre isso. A gente percebe no ativismo virtual que existem muitos veganos, veganas que separam a luta, que eles dizem que pelo fato dos animais não serem ouvidos nas suas vozes, eles lutarão somente pelos animais não humanos e os humanos que se danem, né? Tem um pouco disso, sim. Então, pela interseccionalidade, a gente mostra que todos, todas e todes devem ser amparados, amparadas, terem suas vozes ouvidas, e nem por isso, por ouvirmos as vozes nas ruas, a gente aprende muito mesmo, né, Rafa? Por isso que é importante o ativismo de rua, né? E então, não é porque a gente está ouvindo as vozes das pessoas humanas que a gente vai deixar de lutar pela libertação animal, né? Tem espaço para todo mundo. Se nós fizermos de maneira coletiva, organizada, engajada, mantendo o nosso compromisso com a nossa linha de atuação ética, não tem como errar, não tem como ter erro aí. É certeiro. E assim, cada vez mais pessoas de outros movimentos estão chegando para somar na luta antiespecista e a gente, nada mais do que justo, somar também nas outras lutas por justiça social, nos outros movimentos sociais. Seja pessoas do ambientalismo que ainda não despertaram para a importância de lutar contra o abuso e exploração de animais. A pecuária é uma das maiores destruidoras do meio ambiente no Brasil, a maior, na verdade, né? Então, como que ambientalistas de verdade ainda consomem animais? Como que ainda não despertaram para o fato de que devemos combater a pecuária fortemente?
né? Não existe isso. Mas, evidentemente, as críticas não devem ser assim, poxa, vocês ambientalistas não têm moral. Não, não pode, né? Se a gente quer aproximar essas pessoas, a gente tem que ter um discurso aí, no mínimo, respeitoso. Mas, me abrindo aqui com vocês, né? É uma coisa meio que incompreensível, como que essas pessoas ainda não despertaram pro óbvio, pro lógico, né? Como? E a mesma coisa que é possível a intersecção e necessária, é só a gente mostrar o caminho para as pessoas, né? Porque tem ligação. Não tem como não ter ligação. Opressão e violência atinge a todos, a todas, a todos, né? Movimento ambientalista, movimento de pessoas que buscam por melhores condições de trabalho. A gente vê tantas pessoas ainda próximas do trabalho escravo, né? Trabalho análogo à escravidão. A gente ainda vê denúncias aí, pessoas trabalhando com cana-de-açúcar, né? Pessoas trabalhando com confecção aqui em São Paulo mesmo, pessoas de fora do país que vêm buscando oportunidades e são colocadas em situação de trabalho análogo à escravidão. Então, tudo isso deve ser exposto e denunciado. Tudo isso deve ser denunciado. E Ca- nós, que já estamos nessa linha de frente, nada mais coerente do que nós estarmos juntos, juntas com essas pessoas, lutando por dignidade, respeito e, e condições favoráveis a todo mundo, para conviver de maneira razoável nesse mundo, né? Porque nesse momento a gente tem aí políticas opressivas, a gente vê genocídio, ecocídio, mas ainda assim a gente luta, buscando direitos para todos, né? E, Kais, você falou uma coisa assim, sabe, que me veio à memória, algo que eu vi, não sabia como era, e assim, eu me senti tão mal quando eu vi aquilo, da exploração, né, que envolve outras pessoas, que envolve lutas de classes. Essa questão da vassoura, eu não sei como chama a vassoura aí em São Paulo, se é igual aqui, de piaçava. A vassoura, aquela comum da gente varrer a casa. Eu não sei se é esse mesmo nome Vassoura. aí, sabe? Vassoura. Vassoura, né? A gente chama aqui assim. E eu vi, né, na floresta, na Amazônia, enfim, na parte de proteção mesmo, que estava tendo muita ilegalidade, pessoas vendendo aqueles fardos enormes que eles sobem, vão na planta, né, na árvore, pegam uma coisa assim tão, sabe, escrava, uma coisa assim tão desumana para eles ganharem centavos. Eu fiquei assim, pasma, e eu disse, meu Deus, eu tenho uma vassoura dessa na minha casa, e essa vassoura, ela é proveniente de exploração das pessoas, né? Então, fica assim, pasma, que você tocou num ponto, assim, super importante. Todos são importantes aqui. E quando você começa a falar, a gente vai começando a ver nessa questão, a questão têxtil. Enfim, tem tanta exploração que a gente nem imagina que está tendo agora, nesse momento, num local até perto da nossa casa. E a gente não sabe. E tudo vem, né, desse capitalismo, feito Jéssica disse. O É, capitalismo e o patriarcado dividem a mesma lógica de opressão. E outra coisa que você falou também que eu vejo muito é esse sexismo na causa animal. Das mulheres, de nós mulheres não terem essa voz, né? Também LGBT, que sempre você vê que quando a gente quer ir lá para frente, quer falar, quer mostrar a voz dos animais, né? E também das outras fêmeas, porque é uma luta de fêmea humana e não humana, como você mesmo explanou, né? A gente sabe a exploração das vacas, entre outros animais. Então, assim, eu sinto mesmo que tem um certo, vamos dizer assim, uma certa aversão quando a mulher ela chega ali para fazer algum trabalho. Ainda é bem difícil na causa animal. Aí tem alguém aqui, eu sou o Blanco. Eu acho que ela fez uma live contigo, não foi? Ela foi isso. em lugar que tinha que amarrar saquinhos feitos de pano com cinza dentro para clarear a água que jorrava barrenta. A cinza contribui também nesse sentido. Ó. Mais outra Olha, informação. Tem olha. aqui, legal, perita vegana, é de João Pessoa, perita vegana, sempre aqui acompanhando. A Amor falou que nas ruas aprendemos muito. É verdade, é verdade. Cais, e sobre o ambientalista, acho que você também estava falando. Olha, eu não sei quanto tempo fica a live, mas eu acredito que o Instagram avisa, né? Quando vai estar acabando. Avisa, avisa. Fica 1 hora, Fê. 1 hora. Pronto.
Aí eu vou deixar você falar mais aí, que você tem muita coisa ainda para contar para a gente não perder aí a live. Mas fala um pouquinho, que eu fiquei tão interessada também, Cássio, quando eu vi lá essa parte que você está indo com o pessoal que trabalha com você aí no ativismo, indo às ruas, levar o lanchinho para o pessoal, as frutas, né, ao cultivo lá aí na quarentena, nessa época aí de pandemia. Conta aí essa experiência, como é que está sendo? Acho que você hoje foi, né? Sempre você está indo todo final de semana, salvo. Então, a gente vai 3 vezes por semana durante esse período de pandemia. E fui na terça, fui na quinta e amanhã parece que o Matheus vem aqui com a Kombi dele de novo para a gente distribuir mais 60. Então, é um choque, outro choque de realidade, né? Se eu sofri um choque na frente do abatedouro, com contato direto com aquela vítima da indústria da morte, os porcos, né? Aquelas vítimas, agora o choque é de realidade mesmo da condição humana, completamente à margem, né, da sociedade, sem condições de retomar e sem que o poder público proporcione condições para que essas pessoas retomem a vida delas de maneira digna, né? Então, a gente está fazendo o que é urgente para que elas não se contagiem, não se contaminem com o vírus. Mas a gente percebe a cada ida que muito mais deve ser feito, né? Então, são muitas histórias, são muitas situações assim bem fortes de mulheres, de homens, de pessoas idosas. Eu acho que de tudo isso, dessas idas todas para as ruas, para estar em contato com essas pessoas, o que mais vai ficar forte, assim, é aumentar o ativismo interseccional a favor das pessoas que estão envelhecendo, pessoas que já estão envelhecidas, pessoas que estão debilitadas devido à idade avançada e que muitas até estão com sua sanidade prejudicada. Porque realmente na sociedade a gente não vê um esforço, tanto da nossa parte quanto do poder público, para garantir condições de dignidade para pessoas idosas, né? A gente vê, na verdade, muito preconceito com pessoas idosas. E, poxa, todos nós, todas nós, caso a gente não parta antes, envelheceremos também. E nós estaremos nessas mesmas condições de abandono, de negligência, de desamparo. Se a gente olhar para os olhos de uma pessoa idosa, a gente vai ver o quanto elas já foram violentadas também, o quanto estão desamparadas e amedrontadas, sabe? Isso é muito revoltante. E isso me sensibiliza demais, sabe? Então, depois desse período, acho que vai surgir alguma ideia nova para agir em favor dessas pessoas em situação de rua, idosas e pessoas que até estão no conforto do lar delas, mas que também têm um certo desamparo, sabe? Então, a nação vegana, ela, como eu falei no início, é uma construção orgânica, né? Então, a nação, na verdade, não é só um grupo de WhatsApp ou um projeto ou um coletivo. É uma missão de vida. Então, para fazer sentido uma nação, ela deve fazer sentido para todas as pessoas. E para todos os animais e para o meio ambiente, afinal é vegana, né? Então a gente está fazendo essa construção juntos, as frentes estão fortes, atuantes, as conexões estão cada vez mais fortalecidas também, e a luta continuará por mulheres, por indígenas, por pessoas pretas, por pessoas LGBTs, por pessoas sem moradia, por pessoas que vivem no campo e que são ameaçadas nas suas pequenas propriedades, que vivem de maneira digna e plantam e vivem desse plantio, mas que o poder público faz questão de lá cada vez mais incentivar pessoas que têm grandes terras a avançarem ainda mais sobre as terras daquelas pessoas que têm poucas terras e que vivem de maneira digna, né? Então a luta também pelas pessoas
todas as pessoas violentadas, né? Essa é a grande missão da nação. Eu não sei quanto tempo vai durar, não sei. Não sei quanto tempo permitirão que a gente avance, todos nós ativistas, mas essa é a missão das nossas vidas, né? Então, só para a gente falar que sim, o veganismo, a luta antiespecista é um movimento social, sim, que eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, ah, não tem relevância, não tem peso, são poucas pessoas que lutam de maneira separada. Não, a gente está provando que tem peso sim, porque quando a gente se une, a gente boicota, a gente derruba explorador, exploradora, a gente mostra, expõe o horror, todas as situações de abuso, né, todas essas campanhas que a gente está puxando aí contra peles, pessoas que se beneficiam de peles de animais, pessoas que se beneficiam com likes, né, mediaticamente expondo animais, leiloando animais, fazendo videozinho com mico, pessoas montando cavalos em provas, em arenas e sendo bancadas por grandes empresas aí que vendem cervejas, todas. A gente vai expor tudo isso. Essa é a nossa missão, de expor todo esse horror. Doa que doer, né? Doa quem doer. É meter o dedo na ferida mesmo, sem dó nem piedade, né? Então essa é a nossa É, missão, né? como você disse aí, né? Até fica assim, E falar. pensativa aqui, né? Oi, alguém Opa, falou alguma coisa aqui? Acho que tem alguns comentários. Eu vou deixar para você ler os comentários, é, que aí você vê e responde, Cais, porque acho que muitos aqui são direcionados para você. Eu acho até bom que você responda a dúvida do pessoal, os comentários, mas o que eu ia falar era justamente isso, assim, que eu vi, né? Você ficou bastante emocionada e realmente, quando envolve, né, animais, crianças e idosos, a gente fica até revoltada, né, com a situação, principalmente agora. Quando eu tenho que sair, né, para fazer compras para minha mãe, que ela já tem uma certa idade, eu vejo muito isso, né? Rafa, também a gente está tendo todos os cuidados, né? Como você também tem, o pessoal também, né, que vai fazer ativismo na rua, especificamente para ajudar também essas pessoas e animais em situação de abandono, né, para alimentar, porque isso impactou, né? Muitos animais que vivem na rua, eles dependiam das comidas, de ajuda de pessoas que estão passando, trabalhando na área comercial. Então, tem muita gente, né, protetor, que está fazendo esse trabalho. Mas é uma coisa assim, muito revoltante, porque nós somos privilegiados de ter comida na nossa mesa. Mas tem tanta gente agora que está passando fome. E você que está assim, bem direto nesse trabalho, está vendo isso sempre, né? E você disse uma coisa assim, eu até fiquei emocionada. A questão do olhar, né, do idoso, ele já está muito calejado. E eu acho, poxa, deve passar tanta coisa na cabeça que eu olho assim, você não tem em casa nada para comer, nada para, sabe, né? seus filhos, seu neto. E quando você também não tem casa, já basta você sofrer na rua, né? Não ter uma casa, um colchão para dormir, não ter comida. Então, assim, são coisas que você vê o quanto o capitalismo ele maltrata, né? O quanto as questões sociais elas estão interligadas. As opressões, todas as opressões que a gente vive, que o mundo, as classes vivem, né? Os gêneros, está tudo interligado, os animais, as fêmeas, né? Nós como ecofeministas temos essa visão e a gente não quer dizer que a gente é melhor, que é outra pessoa que não tem ainda essa visão, mas a gente está aqui para ajudar, para mostrar, para a gente dialogar e ver que as fêmeas humanas e não humanas são iguais, todos nós somos, e a gente precisa dar essa voz para elas. Né? Então, são coisas assim, a se pensar, e tá super, assim, as dúvidas que você está tirando, né, coisas que pode ser outras pessoas não saibam como é, e acho que a interseccionalidade, ela realmente é importante, a gente vai evoluindo e vai vendo cada vez mais a luta de classe, que ela precisa entrar com o veganismo, porque uma coisa faz parte da outra. Até Fê, deixa eu comentar, porque eu cresci numa cidade em que parecia uma cidade assim de projetada, né? Uma cidade de brinquedo, uma cidade perfeita assim de filme, lá em Joinville, Santa Catarina. De, agora deve ter o quê? Uns 500, mil e pouco habitantes. Então é tudo muito organizadinho, pelo menos era até quando eu mudei para lá. Agora muita coisa mudou, o governo também está negligenciando muita coisa. Mas era, então eu me via assim uma pessoa completamente
alheia de qualquer maldade do mundo, de qualquer situação. Não se viam tantas pessoas em situação de rua como se vê aqui em São Paulo. Se via muito mais animais, e era por eles que eu agia. Lá em Joinville, pelos cães e gatos em situação de rua. E tudo mudou quando eu vim para São Paulo. Me impressionou demais quando eu vi pessoas em situação de rua na quantidade que eu vi aqui em São Paulo. Então, o meu comportamento inicial ao ver tantas pessoas foi querer agir com elas da mesma maneira que eu agia com os cães e gatos lá de Joinville, sabe? De falar com elas, de dar o que eu tinha, de tudo. Mas eu fui vendo que era muita gente, que eu não podia agir assim com todo mundo. Não podia. Não era possível. Não havia condição. E que aqui o problema é muito mais sério. E que lá as pessoas não têm noção do que existe fora de lá, né? Por mais que eu lá não sofresse assim violências, porque assim, lá as pessoas são copo de leite, na pele, olhos claros, como eu falei assim no comecinho, colonização alemã e suíça. E eu era a pessoa exótica de lá. Por muitos momentos eu fui chamada de exótica. Eu achava legal, assim, pô, eu sou exótica e tal. Mas como eu não tinha contato com pessoas do movimento negro, eu não sabia que aquilo, naquele exótica, estava implícito um certo preconceito. E hoje em dia eu sei. Então, assim, talvez até tenha sido bom eu não ter percebido isso, porque daí eu consegui levar minha vida muito bem até os meus 30 anos de idade. Percebendo algumas coisas estranhas, assim, estranhando certas coisas, certos comportamentos com a minha pessoa, mas sem ter a noção exata de que aquilo era racismo, né? E aqui eu fui descobrir o que era, porque aqui é muito gritante. O preconceito, a discriminação, a gente vê assim diariamente. Então não tem como ignorar. Então não tem como a gente falar assim que a gente não é que a gente não que a gente não é antirracista, porque a gente tem que ser antirracista. A gente tem que ser antiespecista. A gente tem que ser anti tudo que é violência, crueldade e abuso. Né? Ontem eu enviei um post de ativismo num grupo e a pessoa falou: essas pessoas do anti. Cara, pô, essas pessoas que ainda não entenderam que o anti só existe porque existe violência e crueldade, é porque elas ainda vivem no mundo da fantasia. Ou porque elas simplesmente preferem fechar os olhos e ignorar todo o sofrimento do restante do mundo. Então a gente tem esse papel duro de mostrar para essas pessoas que a vida não pode ser perfeita para uma pessoa se para outras pessoas a vida é cruel. Não pode, isso não é possível. Né? Então, quando a gente faz posts mostrando a crueldade, a violência contra animais, contra pessoas, não é que a gente quer incitar violência contra pessoas, as pessoas que cometem os atos de violência. É porque a gente precisa deixar explícito o que está acontecendo. E a gente tem que mostrar para as pessoas que não podemos mais ignorar tanta violência. A nossa sociedade é baseada na exploração e na violência. Enquanto nós não irmos nas profundezas de tudo isso e tentarmos resgatar o que nós temos ainda de bom nos nossos corações, isso não vai se transformar. E eu acredito de verdade que isso é possível para todas as pessoas. O radicalismo em Buveg, Malu, né? Ele é urgente. Nós somos pessoas radicais. A gente vai às profundezas, às raízes, e a gente tenta resgatar tudo que é de bom ainda. E há muita coisa boa, há muita coisa boa. É só a gente dar visibilidade às iniciativas boas, somar com as pessoas que querem proliferar as iniciativas boas, e com isso contagiar aquelas pessoas que ainda insistem em fazer o mal, em causar o mal. Eu acredito de verdade que as pessoas, pela influência, elas podem se transformar as suas próprias vidas e com isso transformar a nossa realidade, favorecendo todo mundo, sejam pessoas e animais, né? É verdade, Caio, porque, nossa, a tua fala, assim, você vai começando a ter as memórias, sabe? Não é fácil, eu sei como é difícil. Rafa e eu, nossos amigos também, né, dos movimentos, a gente já presenciou algumas cenas que a gente, às vezes, fica pensando, poxa, eu queria poder fazer mais. Às vezes a gente fica de mãos atadas, mas quando a gente tem outras pessoas para ajudar, né, para estar junto por eles, é diferente. Quanto mais pessoas se unem para os animais,
mas coisas podem mudar, feito a Quenda colocou ali, é o caso do circo, daquele circo, né, que, nossa, eu achei tão lindo, todo mundo, pessoas protetores, ativistas, pessoas que não é daquela parte, assim, do veganismo em si, mas que lutou por algo que faz parte do veganismo. E você viu a força que foi na rede social e não houve mais aquela agressão, né, aquela tortura de usar o animal no circo, né, naquele circo, entre outras coisas que vem acontecendo. E quando você estava falando, Kais, eu lembrei logo, assim, as pessoas mais vulneráveis são as das que mais cuidam de animais, porque a gente sempre se depara aqui em Recife, o pessoal já está numa situação de vulnerabilidade nas ruas, mas você vê eles cuidando de um cachorrinho. A gente, o tempo desse, presenciou um casal que estava com uns 8 cachorros. Mas se você visse eles tão bem cuidados, a coisa mais linda, quer dizer, tem esperança ainda nesse mundo, que mesmo eles tendo um pouco, né, eu falo um pouco assim, financeiro, de alimentação, mas o que eles têm, eles dão para os cachorros, eles ajudam, dão amor. Então, você olha assim, poxa, pessoal, a vida é tão difícil, mas ele tem tanto amor para dar, né? Então, é um momento que a gente tem que parar para pensar. E eu fico muito triste. Às vezes eu ficava com uma revolta muito grande, sabe? Eu ainda fico, mas eu tento assim conciliar, né? A gente até sempre no movimento a gente conversa as meninas, pessoas que ficam chamando a gente de radical. Quer dizer, a gente quer promover a paz, o amor, feito você que é anti coisas ruins, anti agressões, anti violência, a gente é taxado como taxadas e taxados como agressores, como radicais, né? A gente quer viver na paz e chamam a gente de radicais. Até tem comentário aqui, acho que a Amor colocou Isso, como a essa de Coenda falou, né? a Se a Coenda gente, falou também. Pode falar, Cais. se a gente deixar de lidar com a violência, né? A gente não aprende. Então, a gente precisa lidar com a violência. É, Ela é essencial. E combatê-la é essencial. E como ela bem falou, senão vira um movimento alienado e fofinho. Não, não. A nossa proposta é de transformação. E a transformação real, ela envolve todo o sofrimento que os animais passam, que as pessoas passam, encarar tudo isso. Até aquilo que existe de mais negro dentro de nós. Porque se nós não superarmos os nossos traumas e aquilo que a gente tem de pior dentro de nós, a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas, animais, e alcançar a transformação que a gente tanto almeja. Né? Vai ser hipócrita completamente. Então, eu falo isso porque eu ainda não sei lidar muito bem com pessoas, não. Eu tô me esforçando, na verdade. Mas é complicado. eu venho de uma trajetória, assim, que eu fiz muito mal para pessoas enquanto eu me alcoolizava, eu negligenciava é, laços de amor com minha família, com amigos. Porque quando a pessoa tem um vício, ela só tem na frente dela o vício. Ela não pensa em mais nada. Então ela não vai se preocupar com uma atividade com a família, ou com um encontro com um amigo, com uma amiga, né? Ouvir uma palavra amiga. Não, ela só tem um objetivo, se anestesiar. Porque ela acha que ela é a única pessoa que tem problemas no mundo. Então, no meu caso, falando no meu caso, né? Então eu quero me anestesiar para não sentir mais nada, eu quero me fechar no meu mundo. Então, basicamente, é isso, assim. Então, enquanto a gente não superar esse tipo de fraqueza ou de doença e nos abrirmos para outras questões tão importantes quanto além do nosso corpo, além do nosso mental, né, para o que de real tem de problemático na nossa sociedade e abraçar essa luta com todo mundo, independente de quem for. Uma fruta, uma máscara para uma pessoa na rua, e sendo que essa pessoa pode ter cometido um ato de violência contra um animal, uma zoofilia, um ato de zoofilia, um ato de estupro. A gente já entregou kits para, acho que, quase 300 pessoas. E a gente não sabe para quem que a gente entregou. A gente não sabe o que essas pessoas viveram na vida delas, o que elas fizeram. Mas ainda assim a gente está entregando. Porque a gente acredita na superação do ser humano. A gente acredita na transformação de todas as pessoas. E a partir do momento que essas pessoas percebem que a gente acredita nelas, elas têm aí uma motivação para se resgatar também. Né? Então, quando o movimento de luta pela libertação animal ignora
toda a violência, todas as violências na sociedade, serão apenas pessoas bajulando outras pessoas, postando fotos de animais fofinhos, falando que o veganismo é maravilhoso e que mas sem qualquer fundamento, sem realmente se envolver numa luta e buscar uma transformação real, né, Fê? Isso, justamente, porque é aquela questão, né, que a gente sempre conversa, é veganismo abolicionista, que é a libertação animal, libertação humana, feito você falou no início, né? Claro que a nossa luta principal dos animais, porque eles têm uma parcela pequena que protege eles, mas se a gente não tiver as pessoas para ajudar, como é que as pessoas vão libertar os animais? Então, né, É a gente isso. faz assim, uma aliança, né, um círculo que a gente tem que dar as mãos para poder se ajudar. É muito importante. E outro ponto que você falou, a Amor colocou aqui, isso acontece muito, que você falou também, eu acho que discursos agressivos, ele não vai atrair as pessoas para o veganismo. Porque se a gente pretende justamente mostrar às pessoas que consumir animais, seja em roupas, testes, alimento, o que for, a gente tem que mostrar a realidade, mas a gente também não pode ser agressivo e espantar as pessoas, sabe, mandar elas ir embora. A gente tem que fazer com que ela se sinta acolhida para que ela tenha uma reflexão. Feito aconteceu, uma vez eu estava conversando, uma pessoa colocou no comentário lá dos Menotti que disse que bobagem, eu não vejo mal nenhum, eu cuidaria tão bem desse animal. Aí eu dei uma resposta para ela, mas uma resposta com educação, e depois ela me respondeu, e ela disse, é verdade, você tem razão, vou lhe seguir. Quer dizer, se eu tivesse usado palavras agressivas, como é que essa pessoa ela iria refletir? Ela não Exato. iria refletir, ela ia ter raiva do veganismo. Então, eu acho importantíssimo essa fala sua de conversar, que a gente não pode também agredir verbalmente as pessoas, a gente tem que ser firme, momentos tem que ser radicais, realmente, mas sempre com educação, e não falta de educação. A Coenda falou Exato. alguma coisa aqui também, Kai, deixa eu ver, que eu me perdi aqui. A Amor disse, isso acontece muito, a Coenda, quando ignora a violência, vira poseirismo pelo consumo e não luta pela liberdade. Tem o mediatismo, né, também, que é muito comum, infelizmente. Os animais não vivem um mundo cor-de-rosa, feito as pessoas imaginam, né? É um mundo, assim, Exato. muito difícil, muito, Quem está muito chegando complicado. agora, quem chega agora na luta antiespecista, no ativismo, acha que é tudo maravilhoso, que você vai conseguir transformar muito rápido, né? Tudo. Não, é um processo gradual. A nossa luta é estrutural. Ela não é, de momento, não é ocasional. Ela é estrutural. Então, por isso que é um movimento de luta social, de justiça social. A gente não está fazendo isso sem intenção de causar uma transformação. A transformação é urgente, a gente não vai parar enquanto a gente não obtiver resultados relevantes. E os resultados são a libertação animal, seja iniciando, quem sabe, primeiramente pelo fim das carroças, pelo fim de animais explorados em carroças, por carroceiros, carroceiras, charretes, né, pessoas que vão lá em cidades passar suas férias e sobem em charretes. A gente vai, talvez por segmentos, mas a gente vai avançando e vai conquistando. Né? A gente teve aí um avanço muito significativo aqui em Aparecida, que ativistas foram, inclusive, eu colaborei também, tive lá em Aparecida, eu vi de perto, os cavalos ficam em fileira, assim, aguardando as pessoas saírem para passearem no seu lombo, né, em cima de carroças. E daí tem um evento lá muito importante, religioso, inclusive, né, em que chegam pessoas de várias partes em cima de seus cavalos, embaixo de sol, embaixo de chuva, são muitas horas, e daí movimenta a cidade, movimenta a economia da cidade, e as pessoas aproveitam e já usam os animais para chegarem lá e também para passearem de charrete. Então, nesse momento, foi Explorando. feito explorando, foram feitos vídeos, imagens de como animais em situação de maus tratos como essa ficam e muitos debilitados. Isso foi enviado para o Ministério Público e aí gerou uma ação em que colocou fim à exploração de cavalos lá em Aparecida. E o mesmo a gente vê acontecendo em Nova York, que né, a gente viu recente notícia em que em 2021 não haverá mais. Então a gente vem observando, acompanhando avanços a partir do ativismo. É, por isso que é tão importante a gente insistir. Por isso que a gente fala que é estrutural e que não é um movimento que não causa transformação, porque causa transformação. Todo dia tem pessoas despertando para a luta antiespecista,
a partir da ótica abolicionista e não bem-estarista. Não Justamente. perpetuando a exploração animal, e sim abolindo toda e qualquer forma de exploração animal, né, Fê? E outra coisa também que você Isso. falou, deixa eu ver quanto tempo a gente tem 5 minutos, É, que é tem muito cinco importante a minutos. gente começar a repensar quanto a isso. A gente tem pessoas da proteção que se dedicam a cães, gatos e outros animais. Só que, ao mesmo tempo, a proteção demanda corpos de outros animais para alimentar animais domésticos. Então, a gente tem que urgentemente dedicar um tempo a buscar soluções quanto a esse tipo de alimentação para animais domésticos. Porque com isso a gente continua financiando a indústria da morte. A gente alimenta animais domésticos e a gente condena animais de confinamento, né, que são abatidos para alimentar animais domésticos. Eu estou em contato nessas andanças aí, saídas para entrega de kits e alimentação de animais em situação de rua. Eu estou tentando um contato com uma empresa que vende rações livres de crueldade para uma parceria para a gente começar a falar sobre isso. Ainda é muito caro, a gente sabe que ração livre de crueldade é muito cara, É, mas se a gente realmente. começar a falar, se a gente buscar alternativas, se a gente começar a buscar alternativas caseiras de produção, não sei, eu não sou uma especialista na área, mas existem especialistas. Se a gente começar a provocar essas pessoas que entendem de química, que podem de repente trazer uma fórmula acessível para a gente começar a produzir ração livre de crueldade, eu acho que esse é o caminho, com certeza esse é o caminho, né? É uma questão que incomoda a maioria das pessoas veganas e que tem, inclusive, que tutelam animais nos seus lares, né, cães e gatos. E é extremamente perturbador e muitas pessoas da proteção não se tornam veganas porque elas pensam, pô, eu tenho animais em casa tutelados, né, eu tutelo animais, não tenho tutelo, e daí eu dou outros animais para esses Ração, animais. né? É, Comerem. ração. É, Por que que eu vou é, me tornar uma pessoa vegana, vegetariana estrita ou até vegana se eu continuo alimentando os animais que eu tutelo com corpos de outros animais, né, com ração, à base de outros animais? Então isso é uma perturbação geral, geral. A gente tem que começar a pensar sobre isso e buscar alternativas para barrarmos isso. Daí a gente deixa de financiar a indústria da morte e a gente proporciona alimentação livre de crueldade para os animais que a gente tanto ama e que a gente tutela, cães e gatos com rações livres de crueldade, né? Precisava falar isso, porque isso é muito importante a gente começar a se mobilizar e buscar alternativas, Fê. foi ótimo você falar nisso, né? Realmente incomoda muito. Eu vou tentar ser breve porque a gente só tem 3 minutinhos, né? Tem o Tá. pessoal que comentou isso que você falou, que foi ótimo você tocar no assunto, que isso também incomoda, me incomoda. Eu tenho gatos, né, Rafa? Eu tenho cachorro, tem gato, tem a cachorrinha especial. Outras pessoas têm, como você falou. Isso é algo que nos incomoda realmente, porque tem outros animais ali que sofreram. Aí, Rafa até colocou aqui, parabéns pela live, meninas. Obrigada, amor. Importantíssimo. Felizmente, Cais, não dá para prolongar, né? Gostaria, assim, a gente tem um assunto que não acaba mais, né? Quando a gente começa a falar Sim, sim, interseccionalidade, veganismo, não acaba mais. Mas eu quero, né, não. já aproveitar que vai, já já ele derruba a gente aqui, o Instagram, agradecer em nome do Movimento Ecofeminista Nordeste, né? As meninas e eu agradeço a você. Outras lives, outras meninas do movimento vão participar. E, assim, a gente admira muito o seu trabalho, a gente vê aí sua luta árdua, com o seu coletivo, com outras pessoas também, né, com outros movimentos que se unificam em prol de uma só causa. Gratidão aí a todo mundo que participou, que interagiu, né. Não vou falar o nome de todo mundo porque eu não vou lembrar, tem pessoas que eu não conheço, mas sintam-se abraçados pelo movimento. Né, tem aqui em Burveg, veio a Quenda da Duzarte, né, amor, que é do 269 Life Nordeste, Jéssica também, que ela é do movimento ecofeminista Nordeste, teve Perita Vegana, teve outros movimentos aqui, então agradeço, tá, para todos vocês, e você, Caio, pela sua receptividade, sempre dando um apoio, né, na comunicação, você, assim, abriu as informações para a gente, porque a gente sempre está aprendendo, né, e eu aprendo todo dia, a gente ensina e aprende, e eu aprendi muita coisa hoje aqui com a sua live, só tenho a agradecer, a gente tem um minutinho, você quer dar um minuto batido, quer falar para Tá finalizar? bom. Vai derrubar a Gratidão, gente. Fê. Gratidão. O Movimento Ecofeminista Nordeste, a gente está junto, né? 269, Life Nordeste, todos os ativistas do Brasil, todas as ativistas. As lutas se unem, as opressões devem ser combatidas, todas as violências. Então a gente está junto com indígenas, a gente está junto com o movimento negro,
com mulheres, LGBTs, antiespecistas, contra todas as violências, contra todas as opressões, luta por terra, né, luta por moradia, todas as lutas se unem. Então a intersecção de lutas é essencial. Abrace uma luta. Se você ainda não abraçou nenhuma luta, abrace e defenda todos e todas e todes. Animais não humanos e humanos. Juntos, juntas, pela libertação, por dignidade, por respeito. Tá bom? Gratidão, Gratidão. beijo. 7 segundos.